Olá, leoninos! Como vocês estão? Espero que estejam maravilhosamente bem. Para quem caiu de paraquedas aqui, meu nome é Flávia, sou terapeuta holística, faço as leituras com mensagens do universo através da simbologia do tarô. E aqui serve para quem é Sol, Lua, Ascendente ou Vênus em Leão. É uma leitura geral e atemporal, pode ser que não ressoe com você, mas você pode compartilhar com uma pessoa que pode se beneficiar da mensagem aqui. Não pegue energia que não seja sua, tá? Porque já caiu um rei de copas aqui. Porque se a energia não for sua, nem todo mundo é igual e eu não sei o que se passa aí do lado nas suas necessidades, na sua cabeça, né? E pode ser que em outro momento você caia aqui de paraquedas e a energia dessa leitura te ajude de alguma forma. Cavaleiro de Ouros, 4 de espadas, quatro de copas, deixe nos comentários o que vocês acharem da leitura, se funcionou, se não funcionou, se vocês tinham outra expectativa. Se quiserem dar uma força, já que o canal é novo, se inscrevam, cliquem no sininho para receber notificações, compartilhem. A morte. Que eu vou ficar muito feliz, já que esse canal é novo. Ah, e eu ainda não falei. As 2 últimas semanas eu não postei tiragens, porque eu faço a leitura do tarô de acordo com o método que eu mesma criei. Eu não uso a cruz e as outras metodologias que quando a gente estuda é óbvio que a gente aprende, né? Então eu fiquei criando também e desenvolvi um outro método para fazer uma leitura, que eu vou fazer um plus aqui no finalzinho, uma leiturinha para amores e relacionamentos. Porque eu acredito que quando a gente entende as questões, né, traz clareza para os relacionamentos, a gente também consegue equilibrar as outras áreas da vida. E é isso. Bom, eu vou cortar aqui e tirar as outras cartas. Três de paus, para completar aqui as que eu já tinham caído, né? Os enamorados. Não consigo ainda identificar do que estamos falando. A sacerdotisa. 2 de espadas. As de copas. Rainha de espadas. 6 de copas. As de ouros. 6 de paus. E 2 de ouros. A princípio me parece ser alguma coisa que possa ter a ver com carreira, talvez, trabalho. Vamos ver aqui do que se trata, dinheiro, né, finanças. Fundo do deck é o 7 de paus, ou seja, a batalha ainda não terminou. Ainda tem um restinho que vocês têm que continuar lutando para conseguir e realizar. Mas com muita energia, o naipe de paus é o fogo. Vamos fazer e acontecer? Vamos, né, inflamar aí para realizar. Do que se trata? Pode ser que vocês estejam vindo de um processo, ou ainda estejam nesse processo, né, que ainda vai se desenrolar aqui na leitura, de estar com sentimentos tão altruístas, tão compassivos, sentimento da água mesmo, né, copas, elemento água, tão vulneráveis de alguma forma em termos de emoções, e
com o coração tão cheio de ternura, digamos assim, que vocês tenham deixado a vida prática, material, talvez, financeira, um pouquinho de lado, sabe? Não tenha dado tanta atenção. Só que daí você resolve que tem que seguir, fazer alguma coisa. Vou entender ainda aqui, tô tentando entender ainda aqui essa tiragem. E com calma, ir seguindo em frente, talvez tentando ainda entender e alinhar o que vocês têm que fazer, qual o processo que vocês têm que fazer, porque talvez seja uma questão de vocês tentarem unir o emocional com o financeiro, o emocional com o material. Pode ser. Pode ser. Pode ser que você esteja pensando ou começado a fazer calmamente uma atividade para tentar materializar alguma coisa que te conforta emocionalmente. E aí a nossa mente, que sempre está trazendo historinhas, ladainhas e sempre pensando de forma mais estratégica, ela pega e nos faz o quê? Olha, tem essas opções aqui, mas vamos analisar direito, vamos parar para pensar. Só que aí são duas energias de 4, o de espadas e o de copas. E aí, quando junta essas duas aqui, você fala, tá bom, vamos parar para pensar, raciocinar, criar estratégias para tentar fazer essa coisa que emocionalmente está te dando uma ideia de produzir ou materializar algo. E aí você para também do seu outro lado do plano emocional e fica meio desiludido, porque é como se a mente dissesse assim, olha, o que você quer fazer de bonito, de amoroso, de compassivo, talvez não seja possível ter a materialidade ou retorno, né, material que você acha que quer. E aí você tem que parar, raciocinar, ver as estratégias e as opções, dar uma pausa, quase que uma meditação, e à medida que você dá essa pausa, fala, caramba, será que eu vou conseguir unir o útil ao agradável? E aí vem muitas caraminholas na cabeça, não só da sua mente pensante, que está estrategicamente te trazendo ideias e possibilidades, porque a mente, ela nos faz ter medo de vez em quando, é óbvio, para nossa proteção, mas também pode ser que tenha uns burburinhos que nada a ver de outras pessoas do seu entorno, sabe? E você fala assim, caramba, eu realmente preciso passar por uma transição. E realmente você passa por uma transição. Você deixa alguma coisa sua morrer, tem aqui, né? Mas não é morrer no sentido de acabar. É como se fosse quando a pessoa casa. Morre aquela vida de solteiro porque vai iniciar a vida de casada, né? É uma transição. E você se permite que a vida faça isso. Vamos mudar, alterar o que tem que ser feito, transmutar, para que aquela minha ideia inicial que traz um conforto no termo emocional, também traga o conforto no termo material. E aí você tem a ajuda de várias pessoas aparecem, você vê que você não está sozinho, porque vai ter gente para te ajudar nesse processo da realização, da ação, não só da estratégia, que é pensar e montar a historinha, né? Como não só também ficar sentado pensando no mundo dos sonhos, mas fazer a coisa acontecer. E aí, quando você faz a coisa, tenta fazer a coisa acontecer, unir esses seus dois lados aí, que às vezes é difícil juntar, vem a necessidade de fazer escolhas, de continuar de uma forma ou de deixar outra forma, de seguir para a direita ou à esquerda, de ver que às vezes você não vai conseguir fazer tudo, ou
você vai conseguir realizar 70% de um lado e 30% do outro, não 50-50 da forma que você gostaria. E aí a vida te obriga, ela te diz assim, ó, nem tanto sonho, nem tanto materialidade, vamos seguir a nossa sabedoria interior e um pouco de intuição e não dar tanta voz, talvez, a um plano tão intelectual, mas também não tão delirante quanto os sonhos e também não tão com histórias de outras pessoas que às vezes acham que estão te ajudando, mas na verdade não estão, porque não estão conseguindo entender o seu eu interior. E aí você entra realmente num parafuso. Talvez não queira ver algumas coisas, talvez não queira tomar algumas decisões, talvez não queira pensar muito sobre o assunto, queira só seguir em frente, porque existe um transbordamento aqui de emoções, sabe? Para equilibrar com uma energia que pode vir para você, se confrontando com o Rei de Copas que começou lá. Essa energia pode ser de uma outra pessoa que apareça na sua vida, ou seja de você mesmo, ou de outra pessoa que apareça e desperte essa energia de você de ser mais frio, mais pragmático, mais estratégico para poder realizar o plano que você quer. Mas aí é o outro oposto, né? Porque assim, você sai do plano totalmente das emoções, do compassivo e parará, para ir para o plano totalmente frio, calculista, estratégico. Da vida real, né? Porque a vida real é pesada, né, gente? A gente não tá aqui a passeio, infelizmente. E talvez essa visão, essa energia que tenha, que apareça, até por necessidade, te deixe um pouco uma pessoa mais fria e talvez você se feche até para as outras questões emocionais. É tipo quando a gente faz um trabalho, que pode ser um trabalho voluntário, ou a gente faz alguma organização que una propósito com lucro. E aí a gente vê que a parte de ter que fazer para o lucro tem muitas planilhas, muita coisa, muita demanda intelectual, e aí a parte prazerosa, tipo um artista que precisa viver da sua arte para ganhar dinheiro, sabe? E aí a parte da criatividade, da arte, da emoção acaba tendo que ficar um pouco de lado, porque a pessoa tem que lidar com as duas coisas. Um artista viver da sua arte, financeiramente pagar os boletos. Esse é o exemplo. E aí, como artista, tem aquele ideal de perfeição do belo, do mais lindo. Só que aqui se fecha para o mundo, porque fica uma coisa, um ideal de perfeição tão grande de fazer tudo, que a pessoa se esquece da própria arte, do seu produto, que vem do coração, das emoções, e não consegue equilibrar aí tudo, e traz uma certa nostalgia, uma certa tristeza, uma certa reformulação de sentimentos, de pensamentos do passado. Tipo assim, poxa, na época que eu pensava somente com o coração, ou que eu era mais artista, mais criativo, eu me sentia mais feliz. A partir do momento que eu sentia a necessidade de que eu tinha que cuidar desse outro lado também, eu me tornei uma pessoa muito diferente do que eu era. E aí vem esse sentimento que eu não vou dizer que é só de saudade. Pode ser saudade, pode ser de rever questões de sonho consigo mesmo. Nostalgia. Vem uma nostalgia. Então, se você trabalhar e conseguir entender que esse momento nostálgico da saudade, você conseguir fazer uma análise, né, uma autoanálise, seguir a sua intuição,
após aquelas paradas de ter que analisar coisas para seguir em frente e seguir o seu eu, a sua intuição, talvez você consiga equilibrar tudo e vir realmente a energia da realização e da materialização, sabe? Pô, vai começar aqui o retorno vir garantido e aí você vai ter vitórias e aplausos. Pode ser no sentido figurado também, tá? O retorno que você esperava e tendo ciência de que você vai continuar o trabalho, ainda que correndo riscos nesse início do processo, mas você já vai estar mais engajado, mais familiarizado, porque você vai ter as duas energias aqui de unir as duas coisas, elas vão se completar. E essa transição aqui, que a vida vai trazer, que vai te ajudar nesse processo de você se tornar os dois lados da maçã, né? Do artista que vive, um exemplo isso, né? Mas pode ser aí para o seu momento, para a sua atividade, um artista que vive da sua arte e consegue pagar os seus boletos e transformar aquilo numa profissão. Ou uma pessoa que trabalha com bens altruístas, que consegue abrir a sua instituição, a sua associação e consegue tirar dali o seu ganha-pão. Eu adorei essa tiragem, tá bem a cara de câncer aqui. De câncer não, né? De leão. Eu falei câncer ou falei leão, gente? Eu tô falando com os leoninos, não tô? Tô. Lions, você tá numa briga interna contigo mesmo? Talvez sim, viu? Tá tentando equilibrar aí emoções com razão, lucros com doação. É. Gostei, bem, leoninos. Gostei. Bom, vamos fazer a tiragem extra do relacionamento que eu falei? Que pode te ajudar neste processo? Apesar de que eu achei a sua leitura bem no plano emocional, gostei. A gente vai ver agora numa tiragem diferenciada. Eu criei um modinho próprio. Aqui eu estou usando só os arcanos maiores e o naipe de copas. Os arcanos menores de copas, porque são de sentimentos e emoções, elemento água. E trabalhando com esses dois juntos para facilitar a nossa leitura. Bom, não caiu nenhuma carta, elas escorregam geralmente. Mas eu vou tirar aqui. Duas cartinhas. O Imperador com 6 de copas. Entendi. O mundo, a completude que você quer nessa tiragem geral, aparece aqui no mundo das emoções, de você ter todos os elementos para querer unir tudo e concretizar e realizar e finalizar. Agora vamos entender assim, esse imperador com esse 6 de copas. Bom, esse imperador pode ser aquela energia aqui no seu mundo dos sentimentos, está assim, determinando, tendo foco, estratégia e tudo, mas tomando cuidado para não ser autoritário. Por quê? Porque esse 6 de copas, que caiu também aqui na leitura geral, pode ser que você esteja se esquecendo de um lado seu mais amoroso, né, mais compassivo, e pode ser também que nessa sua nostalgia de pensar no passado, você entre em contato com a sua criança interior, por que não? Com a sua infância, com quem você realmente era, com quem você realmente é e que ficou lá guardadinho, adormecido. Vamos entender melhor sobre isso? Virou aqui a sacerdotisa, bem de encontro, gente. Porque a sacerdotisa também caiu
geral e agora aqui nessa tiragem das emoções, amor, relacionamentos. Vamos ver o que se junta a ela pra gente entender aqui. Mais uma cartinha. Mais uma cartinha. A força tá aqui. Você vê como é que corrobora tudo? A força, você lutando com o seu leão interno, ou com seus instintos, ou com a sua, a sua parte mais instintiva, com a parte da razão, da emoção, do intelecto, tentando trazer um equilíbrio para tudo isso, considerando que a sacerdotisa te obriga a olhar mais para si, seguir a sua intuição, seguir a sua sabedoria interna. Não tá aparecendo nada de amor romântico a princípio aqui, não. Mas apareceu o 7 de copas, olha. Pode ser que você tenha, ou como ilusão, no mundo dos sonhos que eu tanto falei também, a perspectiva de que você pode materializar tudo aquilo, de que todas aqueles sonhos mesmo que você pode de repente vir do seu eu interior e você precisa materializar, você veja realmente tudo ali flutuando na sua frente e que aquilo você pode alcançar. E aí você tem um encontro, ó. Você não está sozinho nessa jornada aqui. Apesar dessa leitura aqui das emoções, do relacionamento, não ter aparecido de cara logo relacionamento amoroso, que é o que eu queria sentir, tem um encontro aqui com alguém que vai te ajudar neste processo e que pode ser um encontro de amor. Vamos ver, talvez quando você consiga trabalhar isso tudo em você, esse equilíbrio, essa necessidade, esses sonhos que você acha que pode achar que são ilusões e essa energia sua mais instintiva, pode ser que isso seja o caminho que você tem que passar para ter um encontro de relacionamento com alguém, de aparecer alguém. Para quem tá solteiro, né? Você cuida de você, do seu jardim, para que as borboletas cheguem, tá? Para quem tá solteiro. E para quem já está num relacionamento, talvez esse equilíbrio e tá, deixa eu colocar aqui. Eu falei agora dos solteiros, mas esse processo para quem talvez esteja no relacionamento, casamento, pode ser que tenha uma figura ali muito autoritária, ela comanda, ela administra, ela dá foco, ela dá caminho, mas talvez ela seja uma figura muito autoritária. E aí ela precisa controlar esse instinto animal dela, tá? E com mais sabedoria, com mais intuição, com mais uma energia mais feminina. Nem que para isso ela tenha que buscar aonde ficou no passado essa característica, o porquê que vem disso, esse tipo de comportamento, tá? E aí ela consiga vislumbrar uma melhora, talvez, no seu relacionamento, que não necessariamente vai estar ruim. Consegue ter um reencontro com o seu par. Deixa eu tirar isso aqui de novo. Limpar a mesa. E aí, ele já pulou aqui. Vem o 10 de copas. Então, são essas duas situações. Para quem tá solteiro, para quem tá casado. O encontro, o ápice chega, acontece. Se você quiser, ele vai acontecer. Vai acontecer porque a vida dá uma ajuda, a roda gira e traz uma movimentação para isso. Para quem estava solteiro, é uma grande mudança, principalmente se você é um solteiro que, apesar de você buscar amor,
aquele 7 de copas que apareceu, você busque, mas você só visualize como se fosse uma ilusão, não como se fosse um potencial de realização. E quando isso se realiza, quando acontece, com aquele 2 que apareceu lá, esse 10 aqui, a vida geralmente, realmente, ela fala assim, olha, você fez o seu dever, você acreditou, você trabalhou, então eu vou te ajudar aqui e a sua vida gira. É a pessoa que só imaginava estar com alguém, mas não conseguia ver aquilo de forma palpável, e de repente acontece e tem o relacionamento de uma forma mais séria. Muda a vida dela, não esperava. Ou talvez quem estivesse já num casamento, num relacionamento, mas com essa figura assim de alguém autoritário, sabe? Uma das partes não equilibrando para os dois estarem fazendo a mesma participação para aquele relacionamento se tornar um 100%. E também a vida gira porque tudo melhora. Vamos ver se é isso. Para finalizar aqui, porque é uma leiturinha extra rápida, né? Quem precisar realmente de uma leitura, seja para relacionamento, amor, seja para finanças, segmentada na sua energia pessoal, é só entrar em contato, porque o contato está na descrição do vídeo. Você também pode escrever nos comentários. Ó, o imperador voltando aqui de novo, olha. Cuidado com a autoridade, mas mantenha o foco. Se o imperador for aquela pessoa que mantém o foco, que ajude a realizar, mas sem ser autoritário, a coisa se concretiza dessa forma que eu falei. Se não, pode haver a decepção de alguém, sabe? Alguém se decepcionar, sentir remorso, tá? O cuidado é esse com essa figura aí de quem determina, faz, acontece, comanda. Porque talvez o excesso não seja legal para a situação. Para quem tá casado, tá nessa situação, né? E como termina aqui? Vamos finalizar. Sacerdote. Se o casal precisar, se alguém precisar, tem uma questão aqui que pode ser de ética, pode ser religiosa, pode ser de autoridade, que pode ser alguém mais velho, pode ser uma figura de terapeuta, de um mentor. Pode aparecer essa figura aqui e que alguém pode recorrer a essa figura se não estiver conseguindo trabalhar esse equilíbrio necessário para manter aqui, né, esse ápice que se concretiza. E o valete de copas. Se alguém precisar de pedir essa ajuda, seja lá para o seu mentor, seu padre, seu psiquiatra, sabe, alguém com experiência que você confia, dê uma chance, porque é genuíno, é um sentimento genuíno, é um amor genuíno que pode ter aqui, principalmente para revitalizar esse relacionamento de quem estava casado, quanto para esse novo amor romântico para quem estava solteiro. Se é que eu estou me fazendo entender bem, acredito que sim. Pode ser confuso, né? Mas é porque fazer assim para geral. Deixa eu ver as cartas que caíram aqui. Continua a obra de cima e a obra do lado e vem vários barulhos aqui de repente. Então, vou finalizar com... Deixa eu tirar, puxar tudo de novo, porque já tá 6 de copas, ó. 6 de copas está direto aqui. Esse 6 de copas, tem 2 de copas no fundo aqui, quando o encontro acontece. Da pessoa que está revendo posições, situações, saudade, nostalgias. Pode ser que ela tenha que buscar rever também a sua criança interior. Eu acho que eu já falei isso agora, né?
que pode ter alguma questão ali, tá? Que vai ser primordial para ela resolver, para que tudo se concretize no plano amoroso. Mais uma. Reveja talvez conceitos. E 3 de copas, para finalizar, a celebração vem, tá? O encontro vem. Para quem quiser, para quem estiver aberto e para quem souber trabalhar os próprios sentimentos. Porque é o que diz aqui, tá? Tem que passar por esse processo. Ele não deu logo de cara cartas de relacionamento, de casamento, de namoro, não. Ele deu cartas mesmo da pessoa ter que se curar, ter que rever, ter que pensar. E é isso, espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo.